como que é importante a gente fazer com que o patrimônio cultural possa comunicar diante da necessidade da preservação, porque não adianta você preservar, você tem que fazer com que as pessoas entendam a necessidade daquela preservação, para ela se sustentar, do elo que aquele patrimônio tem com aquela comunidade, para justamente acontecer isso. Dessa experiência, me convidam para esse desafio aí, à frente da consolidação da empresa mineira de comunicação. Olá, meus queridos amigos e amigas do nosso querido programa TBT. Hoje nós vamos falar de um tópico que é um tópico muito importante e é um tópico maravilhoso. O tópico da comunicação, da arte, da cultura, ligado ao empreendedorismo. O empreendedorismo, ele pode vir de várias formas na nossa vida e a gente tem a tendência de trazê-lo mais para próximo de nós com o passar do tempo. Hoje, a gente vai ter uma pessoa aqui que fez o empreendedorismo uma marca cultural na vida dela. Algum tempo atrás, a mídia mudou. E ela mudou de uma forma não brusca, foi ao longo do tempo, mas de uma forma contínua e bem marcante. Eu, que sou mineiro de nascença, lembro com muito pesar as garagens dos meus vizinhos se enchendo de jornais, o Estado de Minas, o grande jornal dos mineiros, como a gente conhece, que as pessoas não liam. Então, aquela leitura diária do jornal e assídua, que sempre a minha família conheceu, veio ficando bem miúda, bem pequena. E com os meus olhos admirados, eu olhava a pilha de jornais realmente crescendo nas portas e garagens dos meus vizinhos, inclusive também na minha casa. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui e atender o nosso pedido com muita facilidade, Sérgio Rodrigo Reis, que é o presidente hoje da Empresa Mineira de Comunicação. Sérgio é jornalista de formação, também fez uma formação em artes plásticas, e ele vai contar para a gente um pouco dessa história que começou lá no jornalismo e que hoje está aí batendo nas nossas portas e janelas de todos nós mineiros e de toda a região metropolitana de Belo Horizonte e também dos interiores, que é ao comando aí da Empresa Mineira de Comunicação. Sérgio Rodrigo Reis, muito obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço. Obrigado por atender nosso convite. E assim, eu estou feliz hoje especificamente com a sua presença, porque a gente fala muito de empreendedorismo no nosso programa como uma coisa da caçada monetária, né? Mas hoje é um dia que a gente pode falar da caçada monetária, sim, mas da caçada cultural, da caçada do reinventar da pessoa, daquela busca pelo bem-estar na sua profissão, e isso tudo ajudando o ambiente social e cultural que você está inserido, que é Minas Gerais, não é isso mesmo? É isso, eu acho que na vida a gente tem que ter alegria. Esse é o ponto primordial. Se a gente não está alegre no trabalho, não está alegre numa condução de vida, não está alegre num caminho, a gente tem que buscar esse trilho da alegria, de ter satisfação, de tentar fazer o bem para o outro, de tentar dar alguma contribuição para o lugar, principalmente para o lugar da gente. Eu vejo muitos jovens, muitas pessoas, de alguma forma, fugindo do seu lugar e buscando uma perspectiva fora de transformação humana, de transformação social.
Inclusive fora do país, né? Pois é, não é que eu condene isso, mas eu acho assim, a gente vindo de um país subdesenvolvido, muitos de nós do interior de Minas, de lugares que precisam de uma contribuição, e pessoas que muitas vezes tiveram a oportunidade de se formar, de se capacitar e tudo, chega um momento que a gente tem que dar contribuição para o lugar da gente, por mais problema que o lugar tenha. Senão a gente sempre vai ver o lugar de fora, apontar os problemas, mas nunca vai ter o momento de dar uma contribuição para o seu lugar. Então, assim, a minha opção foi cada vez mais voltar para as origens, voltar para o interior do interior do interior e tentar dar contribuição para a transformação do lugar de onde eu vim. É engraçado porque isso também se reflete no mundo psíquico interior da gente, né? Que quanto mais nós nos voltamos para o interior de nós mesmos e buscamos ali resolver aquelas coisas que estão no nosso íntimo, mais robusta a nossa compreensão de nós mesmos se torna e maior é a mão que a gente pode estender ao outro, né? Nesse sentido. Isso é que eu acho chique. Isso é que eu acho bacana, entendeu? E não com todo respeito o que está em Paris, o que está nos Estados Unidos, o que está no Rio, o que está em São Paulo, beleza. E assim eu valorizo. Mas o que eu acho mais interessante, o que me motiva, o que eu acho mais atual, o que eu acho mais prazeroso, é a essência da essência da essência do que nós somos. Que está faltando tanto hoje, né, Sérgio? E é isso que me alimenta. E não o iPhone da última geração, e não... Que alimenta o mundo inteiro. Né? Na realidade é bacana, mas assim, são coisas que me pertencem até determinado ponto. O que me alimenta é a verdade da essência do que a gente é. Me conta como que surgiu essa pessoa que gosta da essência do que é, porque isso não é normal hoje em dia. Primeiro, eu sou de uma cidade histórica muito interessante, que tem um pouco da essência do que é Minas Gerais, que é Congonhas, uma cidade que está a 80 quilômetros de Belo Horizonte, e ela tem ali os maiores problemas e o que tem de melhor e o que tem, teoricamente, pior em Minas Gerais, porque ela é uma cidade que tem 23 barragens no município. Nossa. Então toda essa crise das barragens a gente vive, porque nós temos dentro da cidade a maior barragem urbana do Brasil e uma das maiores barragens urbanas do mundo. Você está na cidade aqui, olhando para uma barragem que está a 200 metros das casas, de um bairro populoso com 3.000 casas. Então, quando vieram essas crises da mineração, a gente olhava para a ameaça ali do nosso lado. Por outro lado, a gente tem um oásis da mineração, ou seja, todo o benefício que a mineração traz, nós também temos nessa cidade. Então é importante a gente não demonizar a mineração e entender que a mineração faz parte da essência de Minas Gerais. Minas Gerais, o próprio nome já disse, é um estado que é forjado na mineração. Começa com o ouro, do ouro vem todo o benefício que o ouro trouxe, porque as cidades históricas são espelho do que aconteceu no passado na mineração do ouro. Depois vem o minério de ferro e Congonhas é a síntese disso. Também é uma cidade que teve por ela não ter tido um ciclo de desenvolvimento interrompido, o patrimônio histórico dela foi sendo degradado, porque as cidades que de alguma forma preservaram intacto o patrimônio histórico são cidades que interromperam o ciclo de desenvolvimento, como Ouro Preto, como Tiradentes, como outras cidades que mantêm o centro histórico mais preservado, Diamantina e outras. Congonhas não, sempre teve um ciclo de desenvolvimento muito acelerado. E isso causou, pela incompreensão nossa da necessidade de preservação daquele patrimônio histórico, uma interrupção. Então, a gente meio que destruiu essa memória do nosso passado. Então, a cidade manteve alguns resquícios daquela arquitetura do passado, do século XVIII, manteve a mineração sempre em evolução, com esses problemas que a mineração traz, com essas controvérsias que a atividade de mineração traz. Também uma questão social e humana muito forte, porque a mineração, uma cidade mineradora, ela também tem muitos problemas, porque quem atua na mineração é uma pessoa que tem uma vida bastante sofrida, porque ela trabalha em turnos, muitas das vezes encurtada também. Pois é. Então tem muitas questões que a cidade liga. Por outro lado, é uma cidade que é patrimônio da humanidade. Porque temos nada mais nada menos que Aleijadinho a céu aberto.
a obra-prima do Aleijadinho está naquele museu a céu aberto ali na cidade, que são os 12 profetas, a representação do Antigo Testamento, as capelas ali naquele adro maravilhoso, simbolizando as últimas cenas da Paixão de Cristo. São 64 estátuas em tamanho natural, representando essas cenas como um grande palco da expressão humana. Então, o Aleijadinho, diante do sofrimento humano, ele atuou em Congonhas nos últimos anos da vida dele. Então, foram os anos que ele teve a doença, a enfermidade que ele sofreu, que é polêmica, alguns falam que pode ter sido lepra, outros, sim, enfim, é polêmico. Mas o fato é que todo o sofrimento humano que ele teve, ele canalizou a energia na expressão artística dele, fazendo a obra-prima dele em Congonhas. E eu, particularmente, sempre quando tenho oportunidade de ver, e a primeira vez que vi, me senti em um palco grego mesmo. É uma coisa muito forte, né? Na realidade, é um palco mineiro. É aquilo que eu falei. A gente teve aqui, do lado de Belo Horizonte, muito perto de Belo Horizonte, uma expressão artística que virou patrimônio do mundo. Muitas vezes a gente sai aqui de Belo Horizonte, viaja o mundo inteiro, sim, para ver coisas que não têm a expressividade e o valor que a gente tem a 80 quilômetros aqui de Belo Horizonte. Isso aí é ou que a gente tem aqui pertinho na Pampulha, que também é patrimônio da humanidade, ou que a gente tem em Diamantina, ou que a gente tem em Ouro Preto. O fato é que a gente tem em Minas Gerais patrimônios da humanidade riquíssimos do lado da gente aqui, e a gente viaja para a Europa, mas não conhece esse patrimônio cultural e humano que tem aqui do lado. Perfeito. Então, eu vindo desse lugar com essa controvérsia toda, com essa... o máximo da expressão artística de um lado e os problemas todos enfrentados por essa produção da mineração do outro e também os benefícios da mineração, eu sou gestado nesse lugar. Então, assim, eu sempre olhava para esse lugar pensando em algum momento pudesse ter a oportunidade de voltar para esse lugar para dar uma contribuição. E isso pouco é uma coisa que sempre ficou em você, assim, de voltar? De algum dia tentar dar alguma contribuição. E acaba que a minha trajetória de vida e profissional me conduziu para sempre estar em volta desses lugares, né? Sensacional. Eu sempre, de alguma forma, voltei. Então, depois desse momento que você se reconheceu como uma pessoa aí que queria voltar para esse lugar, a sua trajetória passou pelo estado de Minas, né? Não, mas assim, hoje eu consigo ter essa leitura, né? Mas aí a gente tem que isso aí é uma trajetória de vida, é um caminhar que a gente acaba trilhando por esse caminho. Na realidade, eu fui jornalista do estado de Minas durante 20 anos, eu formei e fui para o estado de Minas. Na época eles procuravam jovens para poder iniciar um processo de reformulação do jornal. E aí, geralmente, as pessoas entram no jornalismo pela diretoria de cidades, pela diretoria de polícia, e daí vão ocupando, à medida que você vai se profissionalizando e adquirindo uma carga humana e profissional, você vai ocupando outras editorias, até que você chega na editoria de cultura, na editoria enfim, editorias que precisam de um arcabouço humano e pessoal maior para você atuar. E nesse momento acabou que eles estavam buscando uma reformulação justamente do caderno de cultura, fizeram uma seleção aí com muitos jovens, quase 1000 jovens participaram, e aí selecionaram 4 jovens na época para atuar nessa reformulação. E aí eu entrei. E foi uma grande escola, porque eu já tinha uma trajetória na faculdade de jornalismo. Eu fiz a PUC, o jornalismo na PUC, eu já tinha sido monitor lá do Jornal Laboratório, já tinha sido estagiário na Rede Minas, já tinha sido estagiário na TV Bandeirantes. E aí, quando eu me formei, apareceu essa oportunidade desse teste, e aí eu entro no estado de Minas, justo para a área cultural, que era o meu sonho, mas era um sonho distante, mas eu acabei entrando. E aí me abriu a perspectiva de trabalhar com um universo incrível que é a produção cultural aqui de Minas Gerais. O jornal, na época, era uma potência, assim, o que a gente fazia tinha uma grande relevância. E na vida de todos nós, imagino eu, né? Porque era uma coisa muito pujante mesmo, né? Assim,
o seu trabalho tinha um impacto na sociedade. O que a gente escrevia, quase que imediato, né? o que a gente escrevia, o que a gente fazia, a gente tinha noção que aquilo ali impactava na vida das pessoas. O jornal permitiu com que eu visitasse, fosse a lugares e tivesse experiências de vida que eu não teria como cidadão comum, assim. Então, assim, eu fui privilegiado nesse sentido de ter acesso a pessoas que eram minhas referências, de ter acesso a lugares que eu não tinha tido condição de ir, não só em Minas Gerais, mas até fora do estado e do país. Então, isso foi sendo a minha faculdade, né? Minha faculdade de vida, né? Porque eu já tinha me formado, mas assim... Como diria Maxine Gorky, né? As minhas universidades são aquelas coisas que eu vivo, né? E aí, enfim, eu guardo nas minhas lembranças, assim, conversas que me formaram, assim, nesses anos todos de jornalismo e nessa possibilidade de conversar com as referências da área da cultura, não só de Minas, mas como do país. E isso me abriu uma perspectiva para buscar outras formações. Aquilo que você falou no início do jornal sobrando na garagem, aconteceu comigo quando eu, em um determinado momento aí da minha trajetória profissional como jornalista, comecei a observar que o jornal estava sobrando ali na garagem da minha casa, do meu prédio. Como se fosse hoje. Aí, por outro lado, vivendo uma crise existencial ali na profissão, que as pessoas estavam se consumindo em torno dessa crise, porque as pessoas não sabiam o que fazer diante da iminente crise do jornalismo impresso, e passavam os dias ali, dias e dias, discutindo aquele problema. Eu virei para mim e falei assim, esse problema aí não me pertence, eu que não vou transformar a minha vida nisso. O que eu posso fazer para mudar de vida? E na época estava na moda fazer concurso público, como está hoje, né? Uma moda perene. Entrei nessa onda aí, me matriculei no cursinho e comecei a fazer esses cursos preparatórios. Fiz 1 mês, 2 meses, 3 meses e o negócio começou a me angustiar muito, porque nada daquilo ali me alimentava. Eu sei que assim, se eu me dedicasse, em algum momento eu poderia passar num concurso. Mas por outro lado, eu ia ficar preso num salário, esses salários são muito bons, e tendo uma insatisfação pessoal muito grande. Eu peguei, pensei bem e falei assim, eu não quero isso para mim. Porque a atuação é um nicho muito pequeno, né, dentro de um concurso. Eu acho assim, tem gente que é feliz assim, mas eu não era. Né? Não era minha área, aquilo ali não ia me trazer benefício pessoal. Então eu falei assim, não, é preferível eu buscar, eu era muito novo, eu buscar alguma satisfação pessoal, outra satisfação pessoal. Aí eu peguei e fiz artes plásticas, fiz vestibular e fiz escondido. Eu lembro que eu falei assim, não gente, eu vou fazer esse negócio aqui escondido, porque depois tem vaza aqui, é o maior problema. Aí me preparei, para fazer o vestibular. Por que queria dar problema? Aí eu ainda estava em crise aí do jornalismo, vai que alguém descubra, aí isso pode gerar algum desconforto, deixa eu fazer esse negócio escondido aqui, porque eu não sei se vai dar certo. Fiz o vestibular, na hora que eu estou na fila do vestibular, eu encontro com uma colega lá do jornal cobrindo o vestibular. O que você está fazendo aí? No dia seguinte, na hora que eu cheguei no jornal, o povo já está sabendo o que eu estava fazendo. Nossa, quer dizer, nada se faz escondido nesse mundo, né? Aí passei, foi um processo transformador para mim, porque é um curso fantástico, o curso de artes plásticas. Mas mal posso imaginar. Principalmente a Guinhar, porque a Guinhar, ela herda um pensamento ainda do Alberto da Veiga Guinhar, que ele é crucial aqui para a cultura de Minas. Para quem não sabe, Guinhar é uma das escolas mais renomadas para nós, mineiros, aqui em Belo Horizonte, de arte, né? Fica no bairro Mangabeiras, é uma escola belíssima, né? Por dentro e por fora. Ele é um prédio feito pelo Gustavo Pena, o nosso arquiteto, a quem eu vim encontrar no projeto de congresso, que daqui a pouco eu conto. É uma escola belíssima, que se abre para o horizonte, assim, você vê o horizonte de Belo Horizonte. Então eu trabalhava durante o dia e à noite ia estudar lá na Escola Guinhar. E o Guinhar, que era um pintor fluminense, hoje é um dos maiores pintores brasileiros, ele vem para Minas Gerais quando o JK faz Pampulha, e ele buscava algumas referências da cultura brasileira para dar uma modernizada do pensamento mineiro. O pensamento mineiro da época estava muito preso às referências europeias. O que tinha valor para a gente era o que vinha
da Europa, que vinha de fora. É que é a famosa síndrome de colônia, que eu já falei algumas vezes nesse programa. Isso não perde não, tá? Isso aí é a vida inteira. Nós estamos, né? A gente tem essa coisa que nos... O que é bom é o que é de fora. Exatamente, que é a síndrome, Né? que eu chamo de síndrome da colônia, que é, o que está lá do outro lado é sempre muito melhor do que a gente tem aqui, Pois né? é. Aí vem o Guinhar aqui e fala assim, não, gente, para de copiar. Vocês vão criar aqui, em Minas Gerais, algo genuíno. Entrega para todos os alunos dele um lápis duro. O grafite, ele tem variações, assim. Ele entrega um tipo de lápis, um tipo de grafite que não permite você apagar. Quando você risca o papel, você sulca o papel. Uhum. Então é quase como você não tem medo de errar, não tem medo do erro, não tem medo de se lançar, não tem medo de ter liberdade. Não precisa tentar copiar igualzinho, porque não vai sair igualzinho. E às vezes o erro que você acha que é erro pode ser um caminho para você buscar uma linguagem pessoal. Outra via, né? E aí coloca todo mundo para poder fazer lá as aulas de desenho e tal, não sei o quê, mas introduzindo o olhar para que às vezes o seu erro é o seu acerto. E daí ele cria uma geração de artistas, que está aí até hoje, alguns ainda estão vivos, que começam a reproduzir esse pensamento. E quando eu estudo na Guinhar, é a mesma técnica, o mesmo pensamento, a mesma ideia de ter liberdade do olhar, que é o que está faltando. Então, assim, é impressionante que aquela raiz, aquela semente que ele plantou lá atrás, ainda permanece, principalmente colocando todo mundo para buscar a liberdade do ver, a liberdade do sentir, a liberdade do criar. É isso que ele institui aqui em Minas, nessa escola. E aí eu vou nessa coisa da escola, descobertas e tudo, me especializo em escultura e em cerâmica no final, muito por causa da escultura, por conta do minério de ferro, das coisas que a gente pode fazer com as formas aqui de Minas. E cerâmica é a mesma coisa, porque a essência da cerâmica são os pigmentos, aquilo que você tira da terra, daquilo de Minas Gerais. E aí, quando termina o curso de artes plásticas, depois de ter passado por esse processo de transformação muito intenso, eu volto à mesma crise que eu voltei lá atrás. E agora? E agora? O que eu vou fazer com esse negócio? Mas esse pensamento do Guinhar é uma coisa tão maravilhosa no sentido do empreendedorismo com você mesmo, né? Porque aí que é o pulo do gato. Porque no jornalismo, a minha atuação era consolidada, eu estava numa empresa grande, mesmo sentindo que essa crise poderia vir, eu estava num momento profissional muito bom, eu tinha a liberdade de sugerir minhas coisas, minhas reportagens, eu tinha uma liberdade incrível para trabalhar, a equipe era fantástica, assim, eu estava perto de pessoas que o ambiente de trabalho da equipe que eu estava, do lugar que eu estava, era enriquecedor, então a gente ia para o lugar feliz, e a cada dia saía diferente, porque realmente é um ambiente muito rico, é uma redação de jornal, ainda mais no lugar que eu estava. E aí, quando termina esse curso, a crise já tinha se intensificado do jornalismo impresso, e eu me deparo com a mesma pergunta lá de trás: o que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou me virar aí nessa situação? A inquietude. Porque aí a crise já estava chegando. Né? Então, o curso de artes plásticas, eu ainda, entre a minha produção estética, que todo mundo faz artes plásticas pensando em ter um trabalho artístico, eu percebi ali naquela hora que eu ainda demandava muitos anos para poder avançar ali num trabalho autoral e tal, mas que eu poderia empreender nessa área. E aí eu comecei a pensar em fazer projetos que eu pudesse viabilizar o meu pensamento artístico, às vezes por meio de diálogo com outras expressões artísticas, com outros criadores, e eu vi que tinha um hiato em Minas Gerais entre a gente valorizava a novíssima geração dos criadores e os consagrados, os artistas de Minas consagrados, tipo Amilcar de Castro, tipo a geração do Guinhar, tipo Aleijadinho, que a gente falou aqui e tudo mais, mas tinha um meio aí termo que precisava de um espaço, que precisava de oportunidade para mostrar o trabalho. E que é tão profícuo, né? Tem tantas pessoas aí. E eu comecei a fazer falei assim, eu acho que eu vou fazer projeto para essa turma. Comecei a fazer projeto e empreender aí projetos para essa galera. E o negócio começou a dar certo.
Um projeto deu certo, o outro foi premiado, o outro também, o outro não sei o quê, e nunca mais parei. Comecei a fazer projetos dessa área, projetos de exposição, projetos de curadoria, às vezes escrevendo texto crítico aí, comecei a me especializar em escrever texto crítico para a área de artes plásticas. E isso abriu uma perspectiva de mercado de trabalho para desenvolver projetos que me davam satisfação pessoal, para além do jornalismo. E o negócio começou a crescer, até que dessa experiência chamou a atenção de gestores aqui de Belo Horizonte, que me convidaram para ser diretor do Museu de Arte da Pampulha. Oh, que maravilha. Que aí foi uma experiência muito interessante, porque o Museu da Pampulha é uma construção modernista do Niemeyer, que é um crime interferir naquele lugar com alguma expografia. Expografia são esses cenários que a gente cria para as exposições. E é um grande desafio, porque lá não tem parede. E como que você cria uma exposição para um lugar que não tem parede? Como que você coloca um quadro? Como é que você cria uma situação? E a criatividade tem que... Aí, mais uma vez, o espírito empreendedor, aí aguça esse espírito empreendedor, de você ter que dialogar com aquele espaço sem interferir, sem concorrer com aqueles materiais tão nobres que tem ali, e trazer algum valor agregado para ele, né? Dialogando com outras expressões artísticas. E aí, a gente começou a pensar, isso já era uma perspectiva em curso ali, na curadoria do Museu de Arte da Pampulha, quando eu cheguei, que eu começo a dar continuidade, que é de pensar em exposições feitas especialmente para aquele lugar, dialogando com aquela arquitetura, com aquela paisagem no entorno, com aquele patrimônio que está do lado de fora, com aquele jardim do Burle Marx, que agora virou patrimônio da humanidade essa semana. Não, e é interessantíssimo, eu acho que assim, eu gosto de chamar a atenção para essas coisas, porque todas as vezes que uma coisa bate na mesma tecla aqui no programa, é sempre um sinal aí de atenção para a gente. Como que o empreendedorismo, na verdade, aquele empreendedorismo que respeita o ambiente ali que você está inserido, ele é um empreendedorismo mais de fino garbo, que você colhe um fruto mais robusto para você mesmo, que te preenche muito mais se você tem o empreendedorismo que respeita o seu ambiente de inserção, né? Isso é muito importante. Agora eu tive sorte, assim, porque a gente sempre fica muito assim, inseguro aí ao novo, né? Sim, claro. Aí o que aconteceu? Quando eu estava ainda no Jornal Estado de Minas e surgiu essa oportunidade de ir para o Museu da Pampulha, eu pedi demissão do jornal. E assim, eu tive assim, corajoso. As pessoas falavam, gente, você vai deixar aí quase 20 anos, você vai perder quase 20 anos. Eu já não vou perder, eu estou indo por uma proposta, então não estou entendendo isso como perda. Mas o jornal foi muito bacana comigo, assim, eu tenho muita gratidão pela experiência que eu tive no Estado de Minas, pela experiência profissional, pela condução que eles tiveram comigo, que eles não me demitiram e me deram a oportunidade para eu sair do jornal com licença sem remuneração, mas com a condição... Acredito que muito raro, né, essa condição. Com a condição de que eu voltasse na hora que eles precisassem. Então eu tive a tranquilidade de fazer essa experiência, que era algo novo. Um presente, né? Quase. Principalmente na administração pública, que eu não tinha experiência. E aí a gente fez concurso com celular, todo mundo fotografava o patrimônio, aí mandava para a gente online, os melhores viraram uma exposição no próprio museu. A gente fez na celebração, no jubileu, que é esse momento que vão 300 mil fiéis em Congonhas, a gente fotografava eles na entrada do museu, na saída eles já estavam lá expostos na interação no próprio museu. Então a gente foi criando artifícios assim, fizemos gincana, fizemos uma gincana virtual, algumas gincanas virtuais com participação do Brasil inteiro com aqueles temas que a gente trabalha ali. Então, quando a pandemia chegou e todo mundo começou a pensar o que fazer para manter os museus abertos, no dia seguinte já estava aberto no mundo virtual. Toda a nossa capacidade operacional se voltou para o mundo virtual e a gente abriu no dia seguinte já dando resultado. O museu nunca deu tanto resultado quanto no período da pandemia. Então, a gente já tinha uma preparação prévia. Né? Para você ter uma ideia, a gente desenvolveu com a rede municipal de estudantes da cidade um projeto, muito antes de pensar em pandemia em tudo, que a gente preparou, num primeiro momento, os professores e os pedagogos para poder atuar nas escolas, porque o que o professor na época falava? Desliga o celular.
E a gente começou a ver que não, gente, tinha que ligar o celular. Ligar o celular a favor da educação. Claro. Então a gente levou essa mentalidade para a rede municipal, primeiro os professores, os pedagogos, a gente trouxe os maiores especialistas da área do Brasil para mostrar para eles que eles tinham que usar essa ferramenta que estava na mão de todo mundo a favor e não contra. Gente, não é desligar um negócio que a criança está ali o dia inteiro, é o contrário. E aí nós fizemos uma parceria com o Canal Futura e trouxemos os especialistas todos e durante um ano nós treinamos os professores e os pedagogos. Na sequência, a gente treinou as crianças. Aí a gente deu oportunidade de fazer roteiro, edição, programas, tudo com a meninada. Ninguém nem falava nisso. Depois, no outro ano, a gente fez um filme, já que esses meninos experimentaram o processo, nós fizemos um filme em 3 regiões impactadas pela mineração. Uma região dentro de uma mineração, tudo é poeira, tudo é pó, tudo é degradação nesse lugar, infelizmente, que é um distrito de Ouro Preto que chama Miguel Burnier, tem uma mineração dentro. O outro distrito também de Ouro Preto, Mota, que é um distrito no qual você avista a mineração. A paisagem, você consegue enxergar a mineração próximo. Que é um pouco mais distante daquela da poeira. A poeira vem, mas você avista, não está dentro. E o outro distrito é um distrito que é de Congonhas, que chama Lobo Leite, que é um distrito que é um presépinho. Ele é preservado e tudo, mas como a mineração atua ali, todo mundo ali quase é funcionário da mineração. Então a paisagem dormitório ali para a mineração. Não é só dormitório, mas assim, como que a mineração impacta a realidade daquele lugar ali? Impacta porque todo mundo vive na alma o efeito de trabalhar na mineração, porque é um trabalho bastante duro. Então, diante dessas 3 realidades, e com as crianças desses 3 lugares, a gente fez uma produção, um filme profissional mesmo, no qual a gente revelou o pós-efeito da crise da mineração. A ideia é, depois que aconteceu Mariana, que aconteceu Brumadinho, a gente fez esse filme com as crianças, mostrando a resiliência. Na realidade, a mensagem que está no filme é a resiliência. O filme chama Difícil é Não Brincar. E esse filme, que está no YouTube e tal, para quem quiser ver... Tem que ver esse vídeo, gente. Ele é lindo. Ele é um filme que mostra, do ponto de vista das crianças, como que elas conseguem enxergar a questão da resiliência, da transformação, na seguinte mensagem, que o difícil da vida é não brincar, em qualquer momento da vida. E a fala dessas crianças e a mensagem que elas passam é extremamente profundo. A gente fez o filme foi tão verdadeiro, tão especial para a gente, e para aquelas comunidades e tudo, e teve um resultado tão expressivo para a gente, que a gente resolveu inscrever aí nos festivais de cinema que tem aí no país e tudo. Ganhamos... Igual a nossa famosa Jut, né? Ela fala, gente, criança, tem um negócio aí para botar para a gente que a gente não está escutando, vamos escutar as crianças. Ganhamos o maior festival de cinema brasileiro, que é a Mostra de Cinema de São Paulo, com esse filme. Então, olha só, o negócio começou ali, e veio desse processo de transformação das crianças. Aí, quando veio a pandemia e todo mundo ficou desesperado, o que ia fazer, não sei o que lá, no dia seguinte, gente, ó, nós estamos com a faca e o queijo na mão. A gente já sabe como fazer, já sabe como lidar. Todos os colaboradores aqui estavam craques em todas as alternativas virtuais e tudo. A gente deu um show. E outra coisa, todos os profissionais do museu foram capacitados na própria cidade, eu não trouxe ninguém de fora. Então, eles já sabiam, é que é o mais legal, né? Eles já sabiam tirar de letra daquele universo ali que estava todo mundo em dúvida. Então foi o período que a gente mais deu resultado no museu, foi quando a gente voltou o museu todo para o mundo virtual. E fomentando tudo localmente, né? Isso é que é mais bonito. E aí a gente conseguiu uma repercussão, porque assim, primeiro a gente estava olhando para dentro, mas aí a gente começou a colocar aquilo ali para fora. E aí o museu nunca teve tanta repercussão quanto naquele momento da pandemia ali, que a gente ainda está vivendo. Né? A gente está vivendo e que, ali, como eu sempre falo aqui, foi a primeira, não vai ser a última, né? A gente tem que sempre nos preparar para isso aí, porque é uma realidade, né? São crises que a gente vive aí e cada crise tem que tentar fazer uma limonada dela, gente. Com certeza. É do limão à limonada, é isso. Quando você acha que não tem solução, o que a gente pode fazer aqui para poder se virar aí com o que nós temos aqui para transformar aquilo ali. Mas se a gente sempre tem o olhar que o de fora é o melhor, a gente não consegue fazer nem limão nem limonada
de nada, né? Porque se a gente não valoriza o que a gente tem aqui, quer dizer... Enfim, tem que valorizar, né? Espera que o outro valorize, que vai ser difícil. Né? Exatamente. Para acabar com esse complexo aí que a gente, que sempre, de colonizado, de colonizador, que nada a ver, né? E aí eu fico nesse projeto lá de Congonhas, que me traz um crescimento humano muito interessante, principalmente da necessidade da comunicação do patrimônio cultural, que até depois eu faço um mestrado justamente sobre isso, para como que é importante a gente fazer com que o patrimônio cultural possa comunicar diante da necessidade da preservação, porque não adianta você preservar, você tem que fazer com que as pessoas entendam a necessidade daquela preservação, para ela se sustentar, do elo que aquele patrimônio tem com aquela comunidade, para justamente acontecer isso. Dessa experiência, me convidam para esse desafio aí, à frente da consolidação da empresa mineira de comunicação. Vamos explicar para as pessoas como é que surge essa empresa, consolidação de quê? Porque isso é uma coisa que está tão imbuída nas nossas vidas e a gente não tem muita informação sobre isso, né? A gente tem aqui no estado de Minas Gerais uma televisão pública, das principais emissoras públicas do país, tem 35 anos de atuação, que é a Rede Minas. Ela tem o maior acervo cultural, o maior acervo de imagens, de notícias, a maior produção audiovisual aqui de Minas é o acervo da Rede Minas, porque as outras emissoras elas vão apagando o acervo delas, elas não guardam, a Rede Minas guarda. Com o intuito de quê? Não tem recurso para poder manter aquele acervo ali todo, então elas vão apagando, vão usando aquele, né, não tem onde guardar. E a Rede Minas, por ser uma emissora pública, guardou esse patrimônio humano, esse retrato do que é Minas Gerais, a produção cultural aí no acervo dela. Além disso, é uma emissora que tem uma penetração muito importante em Minas Gerais, porque enquanto as outras redes elas são segmentadas em regiões, tem a região aqui do central, aí ela tem uma outra que pega no sul de Minas, uma outra no leste, por aí vai, a Rede Minas é a emissora que pega no estado inteiro. Ela não chega aos municípios todos, mas ela tem a capilaridade aí, a perspectiva de chegar no estado inteiro. E acaba sendo a nossa referência mesmo, né? Além dela, tem duas rádios, a Rádio Inconfidência AM, que é o gigante no ar, que é uma rádio que tem 85 anos, vai completar agora no mês de setembro desse ano, e a Rádio Brasileiríssima, que é a nossa FM, que só toca música popular brasileira, é a única rádio brasileira que só toca música popular brasileira, que completa 45 anos em fevereiro de 22. Tá? Rádios muito especiais para a promoção da cultura, do que nós somos em Minas Gerais, da arte, do patrimônio material, do patrimônio humano, enfim, de tudo que nós somos aqui em Minas Gerais. Além disso, temos o antigo DETEL, que são as linhas de transmissão que nós temos no estado inteiro, essa empresa também cuida disso, e da política pública do audiovisual. O audiovisual hoje, ninguém precisa falar que na pandemia todo mundo virou audiovisual, né? Todo mundo faz aí as lives, as reuniões, tudo é audiovisual. E no pós-pandemia, a pandemia encurtou uma tendência que poderia ser o futuro, que é esse mundo híbrido aí. Sim. E com certeza isso aí vai fazer parte do nosso cotidiano e da nossa vida, né? E que seja bem-vindo, né? Traz muitos benefícios aí, né? Então essa empresa pública, ela foi criada justamente para administrar essa potência que é a comunicação pública do estado de Minas Gerais. Ela foi criada já há alguns anos, mas efetivamente instituída quando eu e mais algumas pessoas chegam na empresa com a missão de consolidar aí essa empresa pública e os benefícios que ela pode trazer aí para facilitar a gestão desses veículos de comunicação tão diversos. E qual que é realmente o desafio hoje dentro do seu trabalho? Você preside essa empresa, né? Então, assim, qual é o desafio hoje que você vê diante dos seus olhos? São alguns desafios. Eu acho que o primeiro desafio é fazer com que esse conteúdo cada vez mais adquira relevância na vida das pessoas. Quando a gente chegou, a gente tinha um programa da Rede Minas exibido nacionalmente, em emissoras parceiras. Hoje já são 17 programas que já circularam aí nas emissoras nacionais. Um crescimento exponencial. Então, essa expansão do que nós somos em Minas Gerais em rede nacional
é um número muito importante. Outro número importante, quando a gente chegou, a gente tinha a maior parte da nossa grade de programação preenchida com programações de emissoras parceiras, seja da TV Cultura, seja da TV Brasil, seja de outros parceiros que nós temos. Nós invertemos isso. Hoje, 35% da nossa grade é produção própria, produção local. Outro desafio nosso importante, que a gente que é um marco na Rede Minas, é a produção de conteúdo em Minas Gerais. O nome da emissora já fala isso, mas acaba que era uma emissora de Belo Horizonte. Uma emissora que tentava falar para Minas Gerais, mas falando da realidade de Belo Horizonte. Então, o desafio nosso era expandir para além da Avenida do Contorno a nossa capacidade operacional e de produção. É importante, né? Importantíssimo. Então, a gente consolidou um programa com 10 novos programas. Cada programa tem até 26 episódios da primeira temporada, o que dá um universo aí de 260 programas, que são projetos que 260 episódios desses programas são programas voltados para a cozinha mineira, para o turismo, para a cultura, para o povo de Minas Gerais, para as paisagens, enfim, de todas as áreas aí do entretenimento. E são programas que a gente quis fazer multiplataforma, quis fazer num formato de temporadas, já pensando em que a gente pode ocupar talvez um streaming aí, uma plataforma dessa, que facilitaria as nossas entregas, para além do convencional que nós temos, que é o sinal digital e o analógico que a gente ainda tem. Então, pensando em projetos que pudessem conversar com a tecnologia do presente. Só que a gente pensava em fazer esse projeto para 40 cidades, porque a gente sabe como é que é difícil, nunca conseguimos, Então como que a gente faria isso? Mas a gente começou um processo de conversa com os municípios mineiros. O sonho era 40. Esse projeto, tem uns 7 meses que a gente começou a desenvolver esse projeto. Até que quando a gente próximo do lançamento, a gente já tinha mais de 250 cidades que aderiram ao projeto. Nossa, maravilha. E não para de entrar cidades que estão aderindo a esse projeto. Porque Minas Gerais é extremamente carente de mostrar a realidade, a singularidade, a potência que tem cada uma dessas cidades para os próprios mineiros. E é um projeto do Estado, de política pública do governo do Estado, mostrar Minas primeiro para os mineiros, depois Minas para o país, e depois Minas para essas conexões internacionais que nós temos. Então esse é um grande desafio, produzir esse conteúdo nesses lugares, mostrar a riqueza e a diversidade que é Minas Gerais. Cada cidade dessa que a gente visita, é incrível o que a gente consegue trazer na bagagem. É um mundo. E esse mundo é que interessa outros lugares do Brasil e até fora do Brasil. Com certeza. Porque a gente está com uma negociação e com uma conexão com alguns consulados que têm relação com Minas Gerais e que têm se interessado justamente por isso. Aquilo que Minas Gerais tem que outro lugar não tem. Sim. E aquilo que Minas Gerais tem que outro lugar não tem, não está necessariamente na capital. Está em cada uma dessas cidades aí, nessas regiões todas de Minas Gerais. Às vezes, a menor cidade que a gente imagina é onde a gente tem o nosso maior patrimônio. Que é a expressão viva do que Minas Gerais realmente né? E tem sido transformador esse projeto. A gente já é um projeto recente, a gente iniciou pouco mais de um mês, mas a gente já viajou por várias cidades do sul de Minas, leste de Minas, norte de Minas, e vamos continuar aí viajando, desenvolvendo esses novos projetos que em breve a gente vai colocar no ar. Que maravilha! Então, assim, se a gente pudesse resumir tudo isso, na verdade, de grande valia mesmo é pensarmos que o empreendedorismo, ele está também no respeito de quem nós somos, né? Porque se a gente não se respeita, a gente não consegue empreender e ser feliz com esse empreendimento. A gente sempre acha que o melhor está no outro. O melhor está na sua roupa, o melhor está no que você tem, o melhor está no jeito que você olha. Então a gente começar a olhar que às vezes o melhor está na gente. Às vezes o melhor está do nosso lado. Às vezes o conteúdo melhor não está na emissora nacional que transmite, está do nosso lado aqui. E quando a gente começa a se valorizar, a ter orgulho do que a gente é, orgulho do que nós somos, orgulho do que a gente produz,
eu acho que a gente consegue romper algumas barreiras aí, entendeu? Consegue nos singularizar nesse mundo que está cada vez mais globalizado, pasteurizado, às vezes sem sentido até. Porque o sentido está justamente nessas particularidades que a gente às vezes não valoriza tanto. Mas eu acho que a gente começa já a fazer o caminho inverso. Então, família TBT, esse é o ensinamento de hoje, olha. Empreender é maravilhoso, cruzar fronteiras é excelente. Mas se a gente não se conhece, o que a gente empreende, o nosso esforço, cai tudo talvez numa não felicidade nossa. E isso a gente não quer, não é verdade? Sérgio, muitíssimo obrigado por essa conversa. Foi engrandecedor para todos nós, assim, ver a sua trajetória e sentir que nós, como mineiros, somos uma potência mundial, não é mesmo? Com certeza. E sucesso para você, sucesso para nós, e que a gente cresça como mineiro e como pessoas mineiras que aprendemos a ser desde pequeno, né? Eu agradeço a oportunidade, sucesso aí para o programa, né? Tomara que tenha muitos e muitos episódios aí e que vocês continuem revelando aí essas particularidades de Minas aí para todo mundo. É o que nós todos queremos, né? Se você gostou do nosso programa, deixa o like, seu comentário, inscreva-se no nosso canal. Muitíssimo obrigado.